Pessoas como Bezos e Peter Thiel são muito mais perigosas e poderosas do que Musk, mas também os donos da Baidu, da Alibaba, da Tencent e assim por diante na China. Um poder enorme de converter valor excedente em renda da nuvem. E por que isso é importante? Porque se eu estiver certo de que a posse do capital em nuvem é agora a fonte de um poder exorbitante, poder para extrair valor excedente. Yanis Varoufakis fez uma análise contundente sobre como o sistema monetário global está mudando entre o ZEUA e a China. Ele falou em um grande fórum universitário para explicar por que a disputa por novas tecnologias é o verdadeiro motivo por trás das tensões atuais. Na verdade, não existem guerras comerciais. O que temos é, por meio do comércio e das sanções, temos guerras de classe. Guerras comerciais são guerras de classe. O que Varoufakis está realmente descrevendo aqui não é uma guerra comercial. É um acerto de contas de 50 anos que começou no momento em que Nixon desvinculou o dólar do ouro em 1971. A partir desse ponto, os Estados Unidos passaram a ter um privilégio que nenhum outro país na história jamais teve. Eles podiam acumular dívidas indefinidamente, enquanto o resto do mundo não tinha outra escolha a não ser aceitá-las. Se você quer entender por que o seu custo de vida, o mercado de trabalho e as suas economias estão todos no fogo cruzado do impasse entre ENIUA e China, é aqui que essa história começa. Qual é o sentido de buscar lucros se você pode receber enormes rendas apenas transferindo suas linhas de produção para o Vietnã, para a China, para a Índia ou até mesmo para a Europa, muito antes, nas décadas de 1970 e 1980, e então simplesmente coletar o tsunami de capital que retorna para Wall Street? Na China, houve uma enorme acumulação de capital como resultado disso. Se você é um produtor de alumínio em Xangai ou Shenzhen e está vendendo para a Califórnia, você experimentou nos últimos 30 anos taxas notáveis de acumulação de capital. O superávit comercial da China anda de mãos dadas com uma repressão salarial na China e uma repressão da demanda agregada doméstica. Então você tem uma guerra de classes acontecendo na China e uma guerra de classes acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles estão em prantos por são os únicos vencedores. Na China você tem acumulação de capital, tem capitalistas que estão ganhando, assim como segmentos da classe trabalhadora que estão ascendendo socialmente. A história oficial vendida aos eleitores nos anos 1990 era que transferir fábricas para a China deixaria todos mais ricos. O que realmente aconteceu foi que os lucros foram para os acionistas, enquanto os empregos, mais de 3 milhões só nos Estados Unidos, entre 2001 e 2017, esses empregos desapareceram de comunidades que nunca se recuperaram totalmente. Varoufakis não está fazendo um argumento sentimental aqui. Ele está apontando que essa transferência da produção foi o momento em que a China silenciosamente começou a acumular a influência industrial que mais tarde transformaria em uma arma. Então, duas coisas acontecem. Primeiro, Wall Street, mesmo que o déficit comercial dos Estados Unidos tenha se recuperado em 18 meses após 2008, Wall Street não tem mais a capacidade de reciclar o tsunami ou reverter o capital reciclado na forma de investimentos produtivos no Atlântico Norte, seja na Europa ou nos Estados Unidos. Exceto um setor onde o afrouxamento quantitativo, a impressão maciça de dinheiro que foi realizada após, especialmente em abril de 2009, no contexto da tentativa coordenada dos banqueiros centrais capitalistas de reflutuar os navios financeiros que haviam afundado alguns meses antes. O único setor que realmente se beneficiou em termos de acumulação de capital do dinheiro que foi impresso, cerca de 35 trilhões de dólares entre 2009 e 2022, foi o setor de Big Tech nos Estados Unidos, ou o que eu chamo de capital em nuvem. E a diferença fundamental entre o capital em nuvem e todos os tipos de capital que o precederam é que o capital em nuvem, tudo aquilo que vive no seu telefone, é não um meio de produção produzido, mas sim um meio produzido de modificação de comportamento. E o proprietário desse capital em nuvem tem a notável capacidade de modificar diretamente o comportamento das pessoas para criar sistemas digitais como nos Estados Unidos, a Amazon e na China, a Alibaba. Esses não são mercados, são plataformas de negociação.
Elas são hierárquicas de forma algorítmica. Elas são uma forma de planejamento econômico. Esses algoritmos são otimizados para maximizar as rendas da nuvem que os proprietários dessas empresas recebem. Na China, pessoas como Jack Ma foram reprimidas. Isso foi algo muito bom politicamente, assim como a capacidade deles de converter mais-valia em renda da nuvem. Nos Estados Unidos não existia tal mecanismo, e você pode ver que Elon Musk agora, na verdade, se mudou para a Casa Branca, conectando plugando suas máquinas nos servidores do governo federal para extrair mais dados e acumular mais capital de nuvem. E eu tiro o chapéu para ele pela forma como conseguiu fazer isso sem que ninguém sequer percebesse que era isso que ele estava fazendo. Aqui está algo que a maioria dos comentaristas econômicos ainda se recusa a levar a sério. A mudança do poder industrial para o que Varoufakis chama de capital de nuvem não é uma metáfora. É a transferência de controle mais consequente do capitalismo moderno. Quando a Amazon diz a um vendedor quanto cobrar, ou quando a Alibaba decide quais pequenas empresas recebem financiamento e quais não recebem, essas empresas não estão agindo como lojas. Eles estão se comportando como governos. O país que controla essa camada da economia, os algoritmos, as plataformas, os dados, controla algo muito mais poderoso do que qualquer fábrica. Porque existe uma nova guerra fria entre os Estados Unidos e a China. Taiwan não é um motivo. A posição da China e dos Estados Unidos, aliás, a política de uma só China tem sido a mesma desde os anos 70, desde que Nixon foi a Pequim. Essa é uma explicação ridícula. A China se desenvolvendo e avançando tecnologicamente. Bill Clinton não previu isso ao se esforçar para incluí-la na OMC? Aquelas pessoas não eram bobas. Sabiam exatamente o que faziam. Então isso não é uma explicação. Para mim, a explicação é que aquilo que ninguém havia previsto em Washington, D.C. por volta dos anos 2008, 9, 10, 11, foi essa mutação do capital em uma nova forma de capital em nuvem, que dá a pessoas como Elon Musk, por um lado, e não só ele, pessoas como Bezos e Peter Thiel são muito mais perigosos e poderosos do que o Musk, mas isso é outra conversa. Mas também os donos da Baidu, da Alibaba, da Tencent e assim por diante na China, um poder enorme de converter valor excedente em renda de nuvem. E por que isso é importante? Porque se eu estiver certo de que a posse do capital em nuvem é, agora, a fonte de um poder exorbitante, poder de extrair valor excedente, e também trabalho gratuito de pessoas que estão subindo coisas e trabalhando de graça, elas nem sequer são proletárias. Se eu estiver certo, perguntem a si mesmos, onde estão os dois loci, os dois polos de concentração do capital em nuvem? É o Vale do Silício e é a China. É por isso que existe esse confronto, e em particular porque a China tem uma grande vantagem sobre os Estados Unidos. Nesse campo tecnológico, no campo do capital em nuvem. E qual é essa vantagem? Nos Estados Unidos está acontecendo uma guerra, não apenas uma guerra de classes, mas também uma guerra intracapitalista entre os donos do capital em nuvem do Vale do Silício e Wall Street. Wall Street nunca vai permitir. Eles vão destruí-lo se for preciso. Pessoas como Zuckerberg, pessoas como Musk, pessoas como a Apple roubarem, se apropriarem das suas rendas financeiras. Então, é por isso que você não tem um aplicativo como o WeChat no Ocidente. Não porque o Ocidente não possa desenvolver um sistema de pagamento como o WeChat que seja gratuito, mas porque o Wall Street não permite e o Wall Street controla o Banco Central. Isso não acontece na China. O dinheiro inteligente, as pessoas inteligentes de Wall Street, veem isso e percebem que a China tem uma vantagem fantástica sobre os Estados Unidos por causa dessa fusão entre capital de nuvem e finanças. Eu chamo isso de finanças em nuvem, algo que não pode acontecer nos Estados Unidos por causa dessa guerra entre o capital financeiro e o capital de nuvem. E você sabe, eles sabem que a China tem a tecnologia e a economia política que permitiriam uma conexão perfeita entre negociações e transferências de dinheiro, transferências livres de dinheiro pelo mundo todo. Isso já pode acontecer com o WeChat e a moeda digital do Banco Central da China. É claro, sim. Será que o Fed algum dia teria uma moeda digital? Não, porque Wall Street nunca permitiria que eles fizessem isso. Eles é que controlam o Fed, não o contrário, diferente da China.
Mas a China agora enfrenta um grande dilema com entre 3,5 e 4 trilhões de dólares em reservas. Será que Pequim realmente quer minar o privilégio exorbitante, o privilégio do dólar? Ainda não. Está claro para mim que a liderança chinesa ainda não decidiu ir com tudo. E o que significaria ir com tudo? Significaria transformar os BRICS em uma nova forma, uma versão tecnologicamente avançada de Bretton Woods, com a China desempenhando o papel de recicladora de excedentes, da mesma forma que os Estados Unidos reciclavam seus próprios excedentes no sistema de Bretton Woods. A China pode fazer isso hoje, mas ainda não quer fazer porque tem todas essas reservas em dólar americano. E também está claro para mim que a China é muito moderada e particularmente cautelosa antes de desafiar o privilégio exorbitante do dólar dos Estados Unidos. Eles podem, mas não querem, pelo menos não até serem pressionados de forma extrema. A China lançou o Yuan digital em 2021 e até 2023 já havia processado mais de 1,8 trilhão de yuans em transações, não porque os cidadãos chineses comuns estivessem exigindo isso, mas porque Pequim estava sistematicamente construindo a infraestrutura para contornar totalmente o comércio denominado em dólar. Este é o verdadeiro campo de batalha que Varoufakis está mapeando, não navios em um estreito, mas sistemas de liquidação por software e quem tem o poder de processar os dados financeiros do mundo. O que ele diz a seguir sobre o motivo da resposta americana ter sido tão lenta é a parte que a imprensa financeira praticamente ignorou. Trump quer, ou as pessoas dele querem, alcançar simultaneamente dois objetivos, duas tarefas que parecem contraditórias, mas eles não as veem como contraditórias, e eu também não acho que sejam contraditórias. Eles querem desvalorizar o dólar em cerca de 30%. Muito mais do que querem, você sabe, As tarifas são um meio de convencer, você sabe, de pressionar fortemente seus parceiros comerciais a revalorizar suas moedas em relação ao dólar em cerca de 30% ou 25% mais ou menos, enquanto ao mesmo tempo mantém o status de moeda de reserva com privilégio exorbitante do dólar. E eles também querem fazer isso utilizando stablecoins, porque se conseguirem convencer, por exemplo, os japoneses a converter 0,5 trilhão ou 1 trilhão das suas reservas em dólares em stablecoins, as empresas de stablecoin que pertencem aos aliados de Donald Trump, empresas como Tether, USD Coin e assim por diante, vão comprar títulos americanos de 30 anos. Então, você terá simultaneamente a venda massiva de dólares americanos, o que fará com que o dólar se desvalorize e os rendimentos caiam. E dará ao governo dos cifrais melhor acesso aos mercados financeiros. Assim, eles manterão o privilégio do dólar sem abrir mão da tarefa, com o objetivo de desvalorizar o dólar. Acho que é isso que eles querem fazer. Se eles vão conseguir fazer isso ou não, já é outra história. Mas para os europeus em particular, acharem que Trump e os democratas nos Estados Unidos são um bando de idiotas que não sabem o que estão fazendo, isso é um grande erro. Trump vai enfrentar as consequências se esse plano funcionar, porque se esse plano der certo e o déficit comercial do EUA diminuir, então seus colegas corretores de imóveis e os financistas vão estar em sérios apuros, pois seus rendimentos dependem, como eu disse no início, indiretamente do grande superávit comercial. Lembre-se do privilégio que Varoufakis explicou logo no início, a capacidade de gastar além dos seus próprios meios enquanto o mundo continua aceitando sua moeda sem questionar. O que ele está descrevendo agora é o momento em que esse privilégio começou a se autodestruir. A lógica de enfraquecer o dólar para tornar as exportações americanas mais competitivas enquanto, ao mesmo tempo, se exige que o mesmo dólar continue sendo o porto seguro de valor do mundo, não é apenas uma contradição de política, é a mesma armadilha que quebrou todas as moedas de reserva dominantes da história. Se você possui poupança, uma aposentadoria ou qualquer coisa denominada em dólares, a tensão que ele está descrevendo não é um debate abstrato. A China é a única fonte de esperança, pelo menos no meu coração e na minha mente. Não há garantia disso, mas é uma fonte de esperança que um novo tipo de empreendimento cooperativo assistido por IA possa surgir na China, que a moeda digital do Banco Central possa se tornar um fundo fiduciário para cada residente chinês, que a China, em outras palavras, possa mostrar o caminho de como o capital em nuvem
pode ser socializado e se tornar uma fonte de progresso, não uma fonte de tecnofeudalismo que tem sua própria ideologia no tecnofascismo de pessoas como Peter Thiel. Tudo o que Varoufakis vem construindo se resume à única afirmação que a maioria dos economistas tradicionais não diz em público. O sistema do dólar não está sendo desmontado de fora para dentro. Ele está se desfazendo por dentro. Os Estados Unidos não estão perdendo sua posição financeira porque a China é forte. Estão perdendo porque a lógica do sistema construído em 1971 inevitavelmente chegaria ao seu limite. O que ele diz nos minutos finais sobre quem realmente tem a ganhar com esse desmoronamento é uma das respostas mais diretas que você ouvirá de qualquer economista do seu nível.